Hoje nós vamos voltar no tempo para falarmos sobre a missão Mariner 4. Vamos retornar para os anos de 1964 e 1965. Provavelmente, a maioria de vocês ainda não havia nascido. Nosso objetivo será fazer uma comparação do que acontecia em meados dos anos 60 do que está acontecendo hoje, 2019, no que se refere à suposta exploração espacial. Estamos aqui no site oficial da NASA, nasa.gov, link na descrição. Vamos ler um pouco sobre esta missão aqui, Mariner 4. Décadas antes do lançamento da Spirit e da Opportunity, uma sonda chamada Mariner 4 decolou do Cabo Canaveral, na Flórida. Em 14 de julho de 65, chegou ao planeta Marte e tirou as primeiras fotos que os seres humanos já viram de outro mundo. 21 fotos granuladas em preto e branca, imagens enviadas de volta pelas distâncias do espaço. E aqui eles falam, o Mariner 4 estava entre as 10 espaçonaves projetadas pelo Laboratório de Propulsão a Jato para explorar os 3 planetas mais próximos, Mercúrio, Vênus e Marte. Então, para quem lembra, o Laboratório de Propulsão a Jato, também conhecido como JPL, foi o laboratório fundado pelo magista, satanista e ocultista Jack Parsons. Então, o Jack Parsons ele foi um dos fundadores da NASA. Esse laboratório tinha sido inaugurado por ele, e ele próprio se denominava como o filho da besta, o filho do anticristo. Ele fazia magia negra para invocar um demônio chamado Babylon. Tudo isso está na biografia dele. Ele era o discípulo do maior bruxo de todos os tempos, do maior ocultista de todos os tempos, Aleister Crowley. Mas voltando aqui, nós temos mais informações também no site do JPL. Ela foi lançada, teoricamente, no dia 28 de novembro de 1964. Então aqui você tem mais informações sobre essa sonda, e ela se aproximou do planeta vermelho em 15 de julho de 65, após aproximadamente 8 meses de viagem. Ela apenas não pousou no planeta, mas ela fez um voo rasante, ela fez todo o trajeto, teoricamente, entre a Terra e Marte, e conseguiu tirar 21 fotos, enviar as fotos para a Terra com sucesso. Isso foi divulgado por toda a imprensa mundial, inclusive saiu, lógico, noticiado nos jornais aqui do Brasil. Diário de Notícias de 1965, Mariner está batendo fotos de Marte. Aqui tem toda a reportagem falando. Então, na época, as pessoas acreditavam nessa fantasia de viagens espaciais, exploração espacial. Era uma coisa que ainda estava no imaginário das pessoas. Era muito mais fácil encantar o gado no início dos anos 60, 64, 65, quando eles dizem que foi realizada essa missão com sucesso. Agora, só fazendo uma pequena comparação com os dias de hoje, a NASA não tem tecnologia sequer para percorrer meros 400 quilômetros até o que seria a ISS, a Estação Espacial Internacional. Eles dizem que depende da nave Soyuz MS, da Rússia, para percorrer um trajeto que, se você falar em distâncias astronômicas, é insignificante, porque a distância média entre a Terra e Marte seria na ordem de 225 milhões de quilômetros. Só que a distância entre a Terra e a ISS seriam meros e insignificantes 400 quilômetros. Não estou falando de 400 mil, estou falando de 400, ou seja, a ponte aérea Rio-São Paulo, que qualquer avião de pequeno porte faz em 45, 50 minutos. Então, em 2019, a NASA não tem tecnologia para percorrer uma distância Rio-São Paulo de 400 quilômetros, que é insignificante para termos astronômicos, mas ela percorreu uma distância de 225 milhões de quilômetros há mais de meio século. Isso não faz o menor sentido. Então, eu vou colocar para vocês um breve documentário da NASA sobre essa missão Mariner 4. Esse documentário ele foi feito supostamente depois que eles concluíram a missão com sucesso. E depois a gente já volta para falar, porque nós vamos mostrar graves contradições com relação ao que eles falavam nos anos 60 em comparação do que é dito hoje. Então vejam que interessante, eu traduzi, eu legendei o documentário, vocês vão ver como que eles faziam para
alienar o gado daquela época. A qualidade do capim era até que era parecida, né? A qualidade do capim com a de hoje. Mas eram outros tempos, era um mundo assim que as pessoas ainda acreditavam nos governos, ainda tinha aquele sonho, nossa, vamos conquistar o universo, os planetas. Era muito mais fácil porque agora que nós estamos vivendo na era da informação. Então hoje está muito claro que existe um firmamento, que não existe essa questão de exploração espacial, existem os cinturões de Van Allen em ambos os modelos, você não tem como atravessar o plasma ionosférico, você não tem como atravessar o cinturão de prótons, mesmo para quem não acredita no domo celeste, é muito óbvio que os foguetes eles sobem 4, 5 quilômetros e na própria troposfera já fazem a curva para cair no mar, ou eles se consomem no próprio ar. Mas naquela época era muito mais fácil enganar. Então vocês vão perceber como que eles faziam para enganar o gado daquela época. Eu vou colocar rapidinho esse documentário de uns 3 minutos, legendado, e a gente já volta para comentar. Hello, I'm John Fitch. Man, since the beginning of time, has wondered about the stars and the planets. Our neighbor planet Mars has intrigued the imagination of artists and writers. Some people think there is life on Mars. Some people think there are strange creatures on Mars. We've been looking at Mars the way artists and writers imagine it, a planet of jungles and deserts, inhabited by monsters and, of course, beautiful women. Well, I'm happy to say that they are wrong. Mars is far more mysterious than that, and far more surprising. This is an example. It's a bit of the Martian weather that we've reproduced for you. No, it isn't snow, it's a different kind of weather that scientists have predicted that we may find on Mars. This is the theory. If the Martian atmosphere contains carbon dioxide and methane, and they are exposed to the ultraviolet radiation of the sun, they may produce sugar. In other words, there may be a constant sugar fall on Mars. This is not the only reason why the United States has sent a probe called Mariner 4 more than 325 million miles through space for the first close inspection of our mysterious neighbor. Scientists in the U.S. are launching many types of spacecraft to collect important information as their contribution to world knowledge. Among them are scientific satellites which orbit the Earth, and deep space probes, which the United States has already launched to photograph the moon, examine the planet Venus, and now to investigate Mars. This is the mid-course maneuver, one of the biggest challenges of space travel. Listen, did you hear that? Well, that's the voice of the Mariner speaking to us from deep space, telling us that the mid-course maneuver was successful. Now, did you hear that short burst? Well, that was a command from Earth for the television camera on board the Mariner to prepare to take pictures. The probe is closing in on Mars for the encounter. It won't land on Mars. It will sweep around at a distance of about 6,000 miles while its camera takes 21 pictures. Então vocês viram que coisa tosca, vergonha alheia de quem acreditava nisso naquela época.
e eu não duvido que tem gente que acredita até hoje, isso que é o pior. Aqui ele fala, eu separei esse trecho, ele fala, em outras palavras, pode haver uma chuva constante de açúcar em Marte. Aí ele faz a representação da chuva de açúcar, até toma um cafezinho. Então, desde aquela época que eles alienam as massas dessa forma. Só que agora deu uma evoluída nas chuvas. Não são mais chuvas de açúcar. Vamos ver o que anda chovendo agora nos planetas. Esse aqui é bem conhecido, o exoplaneta em que neva protetor solar, mas só do lado em que não bate sol. Neva protetor solar, mas só do lado noite. Que absurdo. Agora, Júpiter e Saturno vi vantagem, hein? Júpiter e Saturno teriam chuvas de diamantes. Cientistas acreditam que planetas gigantes gasosos podem ter tempestades de granizo feito com a pedra preciosa. Notícia aqui de 2013, que beleza. E não para por aí. Netuno e Urano também, ó. Chuva de diamantes de Netuno e Urano é recriada em laboratório. Nos planetas mais distantes do sistema solar, há um oceano de carbono que vira diamante. E esse processo foi reproduzido por cientistas terráqueos. Que bom, né, que não foram por cientistas alienígenas. E aqui eles fazem a representação das chuvas de diamantes em Netuno e Urano. Então, metade aí do sistema solar do modelo heliocêntrico chove diamante. Só aqui na Terra que a gente ficou meio prejudicado. Em Vênus não tem muita vantagem, né? Você sabia que em Vênus neva metal? Depende. Se for ouro, prata, nióbio, platina, ainda vai valer alguma coisa. Mas eu prefiro as chuvas de diamante, que tem Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Tem um outro planeta aqui, deve ser um exoplaneta. Astrônomos descobrem planeta onde chove rubis e safiras. Pô, começou lá em 64 com açúcar. Agora eles já evoluíram para pedras preciosas. Tem um outro, NASA descobre planeta onde chove vidro, não deve ser uma coisa muito boa, mas é assim, né? Começou com essa história aqui, que podia haver chuva constante de açúcar, e o gado vai comendo esse capim cada vez mais estragado. Então é um capim que já está completando mais de meio século, 55 anos comendo capim. Mas o pior está por vir. Vamos dar seguimento aqui. Olha o que eles dizem. Este não é o único motivo pelo qual os Estados Unidos enviou uma sonda chamada Mariner 4 para mais de 523 milhões de quilômetros através do espaço. Então, em meados dos anos 60, a distância entre a Terra e Marte era de mais de 523 milhões de quilômetros. Isso porque a missão foi concluída com sucesso. Eles chegaram até a superfície de Marte, tiraram as fotos bem de perto, a missão ela foi considerada bem sucedida. Mas será que tem sentido essa distância de mais de 523 milhões de quilômetros? Vamos ver o que a ciência moderna nos informa hoje. Estamos aqui no site Universe Today, que eles pegam as próprias informações dos sites da NASA, e o que eles falam com relação à distância entre os planetas, nesse modelo heliocêntrico. A menor distância entre os planetas é considerado de 57,6 milhões de quilômetros, que foi medida em 27 de julho de 2018. Aqui eles trazem várias medições, sendo que a maior distância seria 401 milhões de quilômetros, e a média, 225 milhões de quilômetros. Então, a menor distância possível, em torno de 57 milhões, e a maior distância possível, em torno de 401 milhões. Porém, na Mariner 4, eles apuraram uma distância muito maior, mais de 523 milhões de quilômetros, bem mais do que o dobro da distância média. E é óbvio, se eles fossem fazer uma missão de verdade, vamos supor que isso fosse possível, eles iriam pegar o período de menor distância, ou no máximo a distância média, 225 milhões. Mas o correto seria eles aproveitarem esse período aqui, que está 57 milhões, sei lá, 75 milhões, 88 milhões,
jamais eles iriam no afélio, 401 milhões. Eles teriam que ir no periélio. Agora você falar 523, já fica comprovado que nunca existiu essa missão. Nunca existiu exploração espacial. É muito fácil pegar as contradições. E tem uma contradição ainda mais grave. Vamos ver como que eles falam com relação a essas sondas que eles falam que existem, tal, esses rovers, a gente sabe que são, lógico, né? Aqui é um CGI, é um desenho, uma animação gráfica, todo mundo tá vendo, e quando tem imagens ditas reais, são sempre feitas na Groenlândia, tem até os carros da NASA na Groenlândia, isso todo mundo já sabe. Mas, na teoria, o que eles falam? Quando os planetas estariam na menor distância possível, 54,6 milhões, o sinal até a Terra demoraria 3 minutos para percorrer todo o trajeto. E na maior distância, que seria aqueles 401 milhões, o sinal demoraria 21 minutos. Então você demoraria 21 minutos para enviar o sinal para Marte e outros 21 minutos para receber a mensagem de volta. Isso considerando 400 milhões. Como aquela missão Mariner 4, eles falam que a distância percorrida foi mais do que 523 milhões de quilômetros, o sinal deveria demorar quase meia hora para ir e quase meia hora para voltar. Só que eu vou colocar um outro trecho do documentário para vocês, de mais ou menos 24 segundos, que eles falam que o sinal demorava 5 segundos e meio para ir e 5 segundos e meio para voltar da sonda até a Terra. É mais uma contradição absurda que comprova que nunca existiu essa missão. The data is punched into a command. The command is sent 1 million miles through space to the probe. And then they wait again, 5.5 seconds for the radio signal to reach the Mariner. And then another 5.5 seconds for the reply to return to Earth. Agora, para finalizar, como nada é tão ruim que não possa piorar, 55 anos depois da missão da Mariner 4, na qual eles não tiveram dificuldade nenhuma para chegar até Marte, percorrendo uma distância astronômica absurda de centenas de milhões de quilômetros, em pleno século XXI, estamos comemorando que um protótipo do foguete Starship, aquele foguete que supostamente vai para Marte, conseguiu atingir uma altitude histórica de meros 150 metros. Então, isso está sendo considerado como motivo de grande comemoração na Globolândia. No mês de agosto, 27 de agosto, o Starhopper, protótipo de testes do foguete Starship da SpaceX, foi lançado mais uma vez em caráter de testes. Desta vez, o Starhopper se elevou a uma altura de um pequeno arranha-céu, a altura de um prédio, demonstrando sua capacidade de decolagem e pouso de maneira controlada, o que abre caminho para testes mais intensos a partir de agora. Então aqui, foi pra história, Tem essa chaleira, que alguns dizem chaleira, outros chamam de caixa d'água. Então, em pleno 2019, mais de meio século depois da missão Mariner 4, nós estamos comemorando que uma caixa d'água atingiu 150 metros de altitude, altura de um prédio, basicamente. Então, isso está sendo considerado quase que uma conquista da nova era de exploração espacial, motivo de grande comemoração, um marco histórico do século XXI. Fazer o quê, Eu acho que o flúor na água deixou o Globaloid completamente louco. Então eles estão vibrando, soltando rojão com isso, falando agora vai, não, estamos quase conseguindo voltar para Marte, agora vai, vamos plantar batatas em Marte. Então é isso aí, 150 metros, só perde para um recorde anterior. O recorde anterior, na realidade, imagens aqui exclusivas do recorde anterior, foi um foguete de Coca-Cola com Mentos. Ele não chegou nos mesmos 150 metros da caixa d'água, mas ele atingiu 149 metros. Perdeu apenas por 1 metro. Foguete, assim, também de alta tecnologia, vocês estão vendo. É uma tecnologia muito sofisticada que foi utilizada nesse projeto. Os engenheiros aí trabalhando, Os engenheiros, toda a equipe da Agência Espacial
espacial brasileira. Vamos ver, perdeu apenas por 1 metro aí pro Starhopper. Vamos às imagens incríveis, prestem bastante atenção. Olha, 149 metros, perdeu por 1 metro, mas é isso, estamos evoluindo, daqui a pouco a gente consegue chegar em Marte e plantar as batatas. Agradeço a atenção de todos, ficamos por aqui, um abraço.